Aegon Rivers. Aço Dourado. Parte 6. O governo de Mão de Ferro de Aço Dourado sobre Tirosh não foi um reinado de terror cego, mas de eficiência impiedosa. Ele aplicou à cidade a mesma disciplina férrea que fizera da Companhia Dourada a força mais temida de Essos. As ruas, outrora labirintos traiçoeiros de conspiração e crime, tornaram-se seguras. A justiça era rápida, pública e brutal. Ladrões tinham as mãos decepadas na praça dos mercados. Assassinos eram entregues aos elefantes de guerra para serem esmagados. Corruptos que desviavam os impostos do arconte eram empalados nos próprios muros que tentaram saquear. A prosperidade comercial aumentou. Com a Companhia Dourada garantindo as rotas marítimas e a segurança dos armazéns, Tirosh tornou-se o porto mais confiável do Mar Estreito. Os artesãos de tintura e a famosa criação de escravos soldados, os tigres de Tirosh, floresceram sob sua proteção. Mas essa prosperidade tinha um preço: a liberdade. Os conselhos de magísteres tornaram-se assembleias de aprovação. As guildas responderam diretamente ao palácio. A vontade de Aço Dourado era a lei suprema. No centro desse novo regime, Maelis e Daemon Blackfyre não eram meros parentes. Eram pilares essenciais. Maelis Blackfyre, agora com 20 e poucos anos, era a mão direita de Aço. Nomeado Senhor da Justiça e Capitão da Guarda Cívica, ele era a personificação do terror ordenado. Sua força colossal, herdada e ampliada por anos de treino brutal, era lendária. Dizia-se que ele podia estrangular um homem com uma só mão e dobrar barras de ferro com os dedos. Ele patrulhava as ruas não com a armadura dourada completa da companhia, mas com uma couraça negra polida, o punho dourado gravado no peito. Sua lealdade a Aço Dourado era absoluta, visceral. Ele via no tio não um parente, mas o único deus que valia a pena servir. Foi Maelis quem esmagou uma revolta de magísteres remanescentes, entrando pessoalmente em uma mansão fortificada e arrastando os líderes pelos calcanhares até os pés do arconte. Sua presença garantia que o medo mantivesse a paz. Daemon Blackfyre, em contraste, era a mão esquerda de Aço. Nomeado embaixador plenipotenciário e mestre das moedas, ele era o rosto polido do regime. Charmoso, eloquente em uma dúzia de línguas, com o cabelo loiro prateado e os traços valerianos marcantes, ele negociava contratos com as outras cidades livres, acalmava temores e atraía ouro para os cofres de Tirosh. Enquanto Maelis inspirava medo, Daemon inspirava uma cautelosa confiança. Nos salões de Volantis ou nas cortes de Pentos, ele era prova de que o governo de Aço Dourado não era apenas barbárie, mas também sofisticação. No entanto, sob seu sorriso diplomata, havia uma mente afiada como navalha. Ele supervisionava a vasta rede de espiões de Tirosh, garantindo que nenhum complô contra seu tio germinasse sem seu conhecimento. Se Maelis era o punho, Daemon era a adaga na manga. Apesar de seus cargos distintos, uma tensão silenciosa crescia entre os primos. Maelis desprezava a subterfúgio de eunuco de Daemon, vendo suas artimanhas como desonrosas. Daemon, por sua vez, temia a brutalidade sem freios de Maelis, vendo nela uma ameaça à estabilidade duradoura que tentava construir. Ambos, porém, orbitavam o sol implacável que era Aço Dourado. Aegon governava do trono do aço, uma cadeira maciça forjada com as espadas derretidas de seus inimigos e incrustada com ouro Tirosh, erguida no grande salão do palácio. Ele mantinha os rituais de guerra vivos. Uma vez por semana, jantava com seus capitães no pátio do palácio, bebendo, rindo e ouvindo suas preocupações. A justificativa nunca estava longe, apoiada contra o trono, um lembrete constante de seu poder e de sua herança paradoxal. Foi durante uma dessas refeições barulhentas que um mensageiro coberto de poeira irrompeu, vindo do norte. Trazia notícias de Westeros. O rei Aerys Targaryen, um homem mais interessado em livros do que em reinar, estava morto. Seu irmão, Maekari, um veterano das rebeliões Blackfyre, ascendeu ao trono de ferro. Mas mais interessante, as tensões entre os grandes lordes, cansados de um rei fraco e agora enfrentando um rei severo e impopular, estavam no auge. Sussurros de descontentamento, de alianças frágeis, corriam pelo Mar Estreito.
Os capitães olharam para Aço Dourado. O velho brilho de oportunidade acendeu-se nos olhos de alguns. O Oeste estava em fermentação. Aegon permaneceu em silêncio por um longo momento, seus dedos tamborilando no braço de aço do trono. Ele então ergueu seu copo. A saúde do novo rei, disse ele, ironicamente. Que sua coroa lhe pese tanto quanto a sua consciência. A sala riu, mas a semente havia sido plantada. Mais tarde, sozinho em seus aposentos com Maelis e Daemon, Aegon foi direto. Westeros está cambaleante. Não por nossa causa, mas por sua própria podridão. É uma oportunidade, rosnou Maelis, seus olhos estreitos. Finalmente. Vingança. Vingança é um luxo de pobres, respondeu Daemon, friamente. É um risco incalculável. Temos um reino aqui. O reino real. Aço Dourado olhou para um e para o outro, depois para a justificativa que brilhava ao fogo da lareira. Ele não via um trono de ferro. Ele via o rosto de seu pai, a sua amargo, no cadafalso. Via a cabeça decepada de Aegon Blackfyre. Via o sorriso do corvo de sangue. Não era o trono de ferro que ele queria. Era um acerto de contas. Preparem os navios, disse ele, sua voz um silvo de aço sendo desembainhado. Não para uma invasão. Não ainda. Preparem espiões. Preparem ouro para subornos. Quero saber de cada fenda, cada descontentamento, cada senhor que guarda rancor em Porto Real. Ele se levantou, sua sombra pairando sobre os mapas. Westeros pensa que nos esquecemos. Pensam que nos contentamos com nosso pequeno reino de pedra e comércio. Ele pegou a justificativa, e o aço valeriano sussurrou ao sair da bainha. Vamos lembrá-los. A Companhia Dourada não esquece. E eu, Aço Dourado, eu cobro minhas dívidas. O governo de Mão de Ferro em Tyrosh continuaria. Mas agora, tinha um novo propósito. Ser a bigorna sobre a qual o martelo de sua vingança seria forjado. A era do mero mercenário e do príncipe mercador havia terminado. A era do conquistador estava prestes a amanhecer.